começando o segundo episódio do nosso podcast Bons de Papo com Zico Lamour. Isso aí, Dani Artigas. E Dani Artigas. Esse papo sempre envolvente. Sempre muito conteúdo, não é mesmo, Zico? Sempre trazendo algo muito interessante à nossa gente, enfim, ao nosso Brasil também, porque hoje o assunto, sinceramente, mexe Interessa com a todos. muita gente, principalmente pessoas aí que... Bom, enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar com ele, mas Bons de Papo é isso, né? Levar informação, com também diversão, para fazer com que você tenha momentos agradáveis apreciando essa menina linda, esse menino maravilhoso que você fala. E hoje o nosso tema é saúde. Saúde. E antes da gente apresentar o nosso convidado maravilhoso, um profissional assim, ó, de um gabarito que, meu Deus. Meu Deus, hein? Tô aqui já vou fazer análise. É uma responsabilidade, hein, Zico? Oh, meu Deus do céu. Eu já tô uma que consulta com ele aqui. O bicho ali é crânio. Caraca. Já rolou um podcast antes do podcast. Já. Já Não, é rolou. muita informação que a gente vai estar ficando até meio zonza aqui, Eu né? tô zonza, ele me hipnotizou aqui. Ele falou, meu Deus do céu. Então, nós queremos agradecer hoje Olha a só. parceria com a Campo Largo, que é uma empresa que leva o nome da nossa querida cidade. E ela é uma referência em bebidas saudáveis. Em Caramba, hein? sucos, chás, água de coco. E tem o grande diferencial, que ela é zero açúcar, Tá brincando? zero adição de água Não fale isso. e zero conservante. Sério? Zico, Cara, o suco... Tanto que, assim, eu dou pras minhas filhas, assim, ó, de olho fechado. Eu sou fãzaça da marca, consumo. Você também, né? Eu até, Sim. inclusive, perguntei antes o que era a preferência de cada um, né? Eu escolhi aqui um chá. Eu vou O Zico quis o suco de uva. Sempre. Pra dar uma enganada no vinho, né, Zico? Sempre. Já Daí, cedo, assim. eu gosto muito de um vinho, então o suco ele já remete ao vinho, né? Então Já ainda começa... mais esse aí que é integral. Nossa, uma delícia. Eu sempre, quando vou ao supermercado, eu já procuro onde que tá o suco Campo Largo e vou. E, cara, não E adianta. temos que prestigiar a nossa cidade, Sim, né? Com a coisas qualidade nossas. que eles têm, a tecnologia, o investimento que eles fazem, questão de sustentabilidade. Pode tomar, Zico, fique à vontade, é teu. Eu amo. O de uva, pra mim, é o melhor. Mas todos são bons, né? Esse chamate, o limão aqui, é uma delícia. E é com ingredientes orgânicos esse. Refrescante. Cara, você deixa bem geladinho. O isso aqui chamate numa é o tarde. preferido do nosso convidado aqui, já deixei separado ali para ele também. Bom Então, demais. vamos agradecer essa parceria, eles acreditarem também nessa nossa proposta do podcast, Sim. hoje com o tema saúde, e nada melhor do que ter eles aqui Bebida saudável, junto né? com a gente, totalmente saudável. E mandem lá em casa, né? Que é muito bom, né? Se é saudável... Aceito, né? Aceito, porque se é saudável, vamos tomar, como diz o Cortella, vamos tomar, não. Vamos. Vamos tomar. Zico, Ah, quem temos aqui hoje? eu vou chamar, já que ele esteve à frente, né, da igreja, eu vou chamar com uma voz de padre, né? Hoje estamos muito felizes. Não, tem o cônego Ivanildo, que é bom, né? Minha gente querida, que alegria poder estar aqui conversando com alguém que foi muito importante para nossa comunidade. Hoje estamos recebendo no Bons de Papo Dom Aguinaldo Martins. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Bem-vindo, Aguinaldo. Muito obrigado, cônego. Muito obrigado. Muita gente chega aqui e diz: a igreja tem essas pinturas tão lindas. E hoje o Dom Aguinaldo vai explicar o porquê que retrata toda a passagem de Jesus aqui na terra. Vamos ter que ter um podcast só para isso. Só pra isso. Tá, beleza. Não, e o Aguinaldo, que a gente estava falando que ele é crânio, porque ele é teólogo, Meu Deus. filósofo, psicólogo, psicanalista. Meu Deus. E tem mais um nome agora que você falou que é Calcilim também. counseling. Ai, que chique. Aconselhamento. Olha, aconselhamento. É, mas para ficar um pouco mais Chique. refinado, counseling. Eu falei para ele, Aguinaldo, o que você acha que você me aconselha nesse momento? Ele falou que você deixe de existir. Falei, pô,
o que que É eu melhor para o universo. pro universo. Você deixa de existir, né? Acho que os políticos vão agradecer. Não, né? Bom. Igual esses dias, fui num restaurante caríssimo aí, perguntei, o que você me sugere? Ele falou, sugiro que o senhor se retire. Você não vai ter bolso Você para não vai isso. ter bolso. Eu falei, meu Deus do céu, mas é permuta. O senhor da permuta. Então, aquela mesa do canto lá. Permuta e a cara da permuta. Vale. Permuta é o que mais... Tem permuta pra sei lá, para o meu... Não, meu perfil né, seria no começo que apenas um bate-papo, depois a psicanálise. Depois eu diria, fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Olha só. Então, Pode fazer uma permuta, fazer uns podcasts com ele, ó. Já troca em consulta. Acho que tá precisando de umas consultas, Não, eu tô né? precisando. Depois de falar daquela caixa que a gente tava conversando ali. Ixi, e a mas psicanálise, deve acho ser que cada talvez a coisa dessa psicanálise... caixa. a É psicanálise... melhor não abrir. Eu acho que ele abre essa vai caixa. direto pra psicanálise, não vai nem querer conversar comigo. Vamos direto, vai pra aquela sala que é lá que nós vamos bater papo. Mais ou menos assim. Agnaldo, mas que responsa sua, né? Tantas pessoas confiam em você para abrir realmente o coração, a vida. Então, o tema de hoje é saúde mental, que está cada vez mais em alta. A pandemia aflorou isso, assim, num nível que as pessoas viram a necessidade de se encontrar. Que a pandemia, ela reforçou, talvez, muitas dificuldades que as pessoas já tinham na vida, mas, às vezes, a correria passava por cima e não estava se observando, né? Então, a gente vai conversar sobre isso e, olha, é assunto pra caramba, para uns 5 podcasts, pelo menos. Pelo menos, você Para falar sobre isso, mas a gente vai falar de maneira geral, um pouco sobre tudo, assim, fazer uma visão bem abrangente. E vamos começar, Zico. Na verdade, assim, Agnaldo, a gente já vai entrar no assunto. Mas é que eu fui lá pesquisar no... Cuidado, Zico, não vai quebrar já o estúdio de Juim aqui, vamos agradecer de Juim. Você vai ficando nervoso perto dele. Você vai ficando nervoso, vai puxando. Vai que ele quer te analisar aqui e falar em público. Ele já olhou assim, a maneira com que você puxou o microfone agora dá a entender que você é uma pessoa psicótica. E você tem desejo de destruir. Não? Não. Isso seria psicanálise selvagem. Selvagem. E no Google Trends, que é o que as pessoas mais pesquisam em 2021, eu achei até curioso, na verdade, assim, o que eles pesquisaram. Você leu a pauta aí, Zico? Eu li. Não, Leu? são vários, eu até marquei aqui, né? O porquê, posso falar ou não? Pode sim. Como ser uma pessoa fria, ou seja, esse é psicopata. Isso é o número 1 do como ser, quando você pesquisa lá no Google, né? Como ser, tem como fazer, como não sei o quê. Como ser uma pessoa fria é o mais pesquisado. Aí ela tem umas derivações ainda. Como ser uma pessoa fria e sombria. Nossa, O que leva a pessoa a querer ser uma pessoa sombria? O que está acontecendo? Só o Agnaldo para poder explicar isso mesmo. O que mais, ó? Tem como mais ser uma aqui. pessoa fria e madura. Não, já ficou estranho, né? Porque Ela ainda quer ser madura diante disso. Madura. Agora, o que me impressionou foi essa. Como ser uma pessoa fria e calculista. É tenso. Esse é psicótico total. Não queira ser uma pessoa fria, né? Não, só calculista. O que está acontecendo, Agnaldo? Explica. Bom, isto é da ordem da angústia. Com certeza. As pessoas não querem ter contato com a realidade tal como ela é. E talvez passe a ideia, no senso comum, de que uma pessoa fria não sente. Ela não quer sentir aquele sofrimento por algum motivo. Resumindo, essas perguntas são de neuróticos igual a gente. Como assim, neuróticos igual a gente? A gente não quer sofrer. A gente não quer estar implicado no sofrimento. Porque um psicótico não faria essa pergunta. Não faria? Não, porque ele já é. Olha aí. Um perverso já é frio, calculista. Nós neuróticos, imagino que nós sejamos neuróticos nessa mesa. E o cara ali também. Sim, queria total. Não dá pra ver. Ele está vibrando com a nossa conversa aqui, então é neurótico. É neurótico. Mas assim, isso é próprio mesmo da neurose que todos nós temos. Então, eu quero me tornar uma pessoa fria para não sentir a pandemia. E não tem como não sentir a pandemia.
Não tem como, não sei para onde tem que ir. Porque qualquer lugar no planeta, Você vai sentir de alguma forma, de vai alguma impactar. forma, impacta. Sombria, quer dizer, é essa ideia que eu falei. Ah, é bom ser sombrio, não sentir muita coisa, ser calculista, porque se eu tiver que ser o contrário de tudo isso, por exemplo, uma pessoa, o contrário de frio é quente, uma pessoa calorosa, eu vou ter que me implicar no que está acontecendo. E quando eu me implico no que está acontecendo, eu me dou como uma pessoa angustiada. Aliás, as relações angustiam a gente. E é normal sentir essa angústia. Mas a forma de Gente, lidar com ela é normal. que tem várias maneiras. É normal. Nós, da psicanálise, dizemos que a, a angústia é um afeto. É um afeto. E um afeto que não mente. Até assim, para exemplificar mais, por exemplo, o amor mente? Não. 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 Mas eu ouço dizer que muitos maridos mentem. Ah, mas ele Mas não daí não sente é um amor em né? si, daí vai ser outro é um amor ali. safado, é um vagabundo. Mas aí O amor mente, mente. o amor mente? Mente. O amor é mentiroso. Uma criança pequenininha já aprende a mentir sem os pais Mas daí é ensinarem. o amor que mente ou seria outra situação, outro sentimento? Talvez a pessoa que ama, né? Mas o amor é mentiroso, sim. Mas mente pra não fazer a outra pessoa sofrer, de repente, por algo, tipo, como seria? Porque se eu vou fazer Talvez. a Dani sofrer, eu Você não vou... mente por isso. Eu não vou mentir, eu vou mentir pra ela, falar, Dani, o negócio é o seguinte, eu peguei aqui, tomei tudo suco. E daí ela disse, não, mentira, não. Eu falei, compro outro e trago aqui, não, deu tempo. Eu menti Mas pra ela. eu só peguei o amor assim pra gente exemplificar. Mas a raiva também mente, o medo mente. O medo é muito mentiroso. O medo é mentiroso. Então tem várias realidades mentirosas. Mas a angústia não. Se a pessoa está angustiada e ela tem angústia, ela vai expressar angústia. O que é sentir a angústia? Tem como definir? Meu Deus. Meu Deus. Vamos Assim, ó, lá. Eu Vamos tô lá. angustiado ao lado dele aqui, eu vou dizer o que é Ó, angústia. É eu- algo que começa no estômago, sobe pro peito, vai pro coração, dá palpitação e você não consegue falar. É. Então, de alguma forma, ela está ligada com o nosso biológico. Nós somos o nosso biológico e sentimos nele. A angústia, eu vou explicar como psicanalista. A psicanálise não é uma coisa que se explica assim tão fácil, tá? Então, resumidamente. Qualquer coisa vocês cortem depois, se ficar muito longo. Tá. Mas, E assim, ó, não, mas eu vou dizer, desde pequeno, nós fomos, eu vou usar um termo, a psicanálise, ela é metafórica. Passamos por castração. Quer dizer, o nosso pai disse não, a nossa mãe disse não faça isso. O não é muito importante na nossa vida. E quando esse não aconteceu, imagine quando uma criança já nasce com uma angústia, a angústia do nascimento, que imagine, você nasce, você tem que chorar, tem que levar um tapa e tem que se virar. meu Deus, o Antônio bateu outra. Não, bati o Não, anel. e depois a angústia com o passar do tempo, por exemplo, o desmame gera angústia. As mães educam os filhos, os pais também, mas gera angústia. Pensa num adolescente, por exemplo, quando o pai diz não, você não vai. Tem pai que fala, peça para tua mãe. É, Né? transferência Então, de pepino, né? É transferência de pepino, transferência de castração, transferência de... Não, Angústia é também uma frustração. Também. Eu diria assim, uma frustração primordial. Inicial. Talvez não vão gostar, mas nós somos frustrados. Na nossa Porque a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, a hora que a gente Não quer. pode, não Nós temos pode. limites, né? E aquilo que eu falei, ontem a gente O Zico não tem conversava. tanto esse Não limite. tem muito esse limite mais. Ele não tá entendendo muito a conversa. Mas, Esse ó, limite pra quê? Pra quê? Precisa ter os- limite? Os Precisa? pais, Quem disse? os pais colocaram limites para nós, as relações colocam limites, os nossos relacionamentos,
a gente diz são limitantes, porque colocam limites para nós. Quer um grande limite do que casamento, por Meu exemplo? Jesus amado. Namoro. Tá doido. Ó, gente, o pessoal não gosta muito da psicanálise porque a gente é bem realista. Vai direto ao assunto. Vai né? direto ao assunto, assim. Então, é claro, e a gente tem que aprender a conviver com essas limitações que geram angústia. E no caso, vamos mudar um pouco do assunto, né? Que nem você fala assim, o casamento é um limite. Tem pessoas que elas não querem casar porque elas não querem essa limitação. E tem pessoas que elas vão se sentir felizes assim. Parabéns a todas as mulheres e principalmente a minha. O que vocês acham dessa frase? Minha mulher? Posse? Por que as mulheres não dizem meu homem? Por que quando as mulheres apresentam, elas não dizem esse é meu homem? Mas o homem diz esta é a minha mulher. Uma questão de posse? Posse. Posse. Assim, já é limitante e limitamos ainda mais. Quer dizer, a gente faz a análise também para descobrir que a gente não é de ninguém. E que as pessoas não são propriedades minhas, nem os meus filhos, nem meus amigos. Eu gosto do Salmo, e eu li Salmo durante muito tempo. É. Não devia ser diferente, era padre, né? Se não tivesse lido, eu ficaria assustado. Então, tem um Salmo que diz assim, sejam livres os vossos amados. Ah, sim. Entende? Sejam livres Os vossos amados. E toda essa limitação é o que causa angústia. Um dos motivos que causa angústia. Causa angústia. Quer dizer, causa angústia, mas porque ela já está ali. Nós temos predisposição, então, para dizer assim, a angústia. O problema não é a angústia, o problema é a forma como que a gente lida com ela. Não é o problema a angústia. Então, seria o problema é a forma com que a gente lida Até com ela. bem interessante a tua pergunta, porque assim, ó, nós trabalhamos com angústia. Freud dizia que os psicanalistas são administradores de angústia. Né? Você é administradora desse podcast, você administra lá o teu momento na rádio, né? Enfim, eu administro angústia. Meu Deus do céu. Melhor vamos ficar na rádio. Exato, eu tô achando Ficar na também. rádio. Já basta as nossas Meu angústias, Deus do imagina ter que céu. administrar dos outros. Caramba. É isto. E a angústia, ela não é ruim. Ela não é ruim. É isso que o pessoal passa. Daí que dá um nó na cabeça. Porque eu estou angustiado? Eu preciso me livrar dessa angústia a qualquer preço. Então eu tenho que tomar remédio, e às vezes tem que tomar mesmo, e é bom que tome, né? Acompanhado por um bom médico. E, enfim, eu preciso fazer tal coisa para essa angústia desaparecer. Que a angústia, ela vem acompanhada do sentimento de um problema que, por exemplo, eu fico angustiado com meu filho. Não, eu tenho que dar risada, porque O meu filho... o Zico, acho que ele tá tão angustiado já que ele fez um bonequinho Eu, ali. eu vou desenhar... né, Olha, ter- que o bonequinho tá com a boca aberta, assim, ele tá angustiado. Eu gosto o bonequinho ali. de desenhar. Pô, vai ter um monte de desenho aqui. Porque, por exemplo, meu filho demora a chegar, eu fico angustiado. Meu Deus, o que aconteceu? A minha mulher não atende o telefone, fico angustiado. Meu Deus, o que aconteceu? E essa preocupação, ela não tem como controlar isso? Não tem, né? Porque não tem. É como você Não. falou, angústia é o único sentimento que você não mente mesmo, Não realmente. mente. Porque você vai expressar. Meu filho não chegou tão angustiado, pode falar com você. Aquele momento você não vai ouvir mais nada. A partir do momento que entrou em casa, você pensa, puxa, daí... né? E não existe remédio para isso mesmo, né? Você fez eu me lembrar do meu pai. Ele parecia ler a minha angústia. Eu me lembro uma vez, eu era adolescente, ele falou, você está apaixonado. Porque a paixão vem com uma boa dose de angústia, né? Eu falei, por quê? Ele falou, você está com uma cara de quando a gente está apaixonado e dá bom dia até para cavalo. Aquele sorriso Não, assim, daí né, chega o pra cavalo na tudo. janela. Verdade. Ele me deu bom dia hoje, nunca me dava bom dia. Mas, enfim, realmente é natural, é normal no ser humano. Um ser humano sem angústia, o que ele trabalharia, por exemplo? Trabalhar é prazer? Não. Freud diz que nós temos que pegar coragem para ir trabalhar, que também é fonte de angústia. Diz que duas coisas bem complicadas do ser humano trabalhar
trabalhar, lidar, sentir prazer no trabalho e quando é contestado nas suas pulsões. Quando a gente questiona por que que o outro se satisfaz daquela forma. Daí contraria bastante a pessoa. Então, realmente, o trabalho é uma coisa que se constrói, que vai ali no ser humano. Mas, E ok. essa angústia, ela tem relação com a ansiedade, porque o Brasil é o país com o maior número de pessoas que estão sofrendo ansiedade. E na pandemia agora aumentou em 25%. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. E pensando assim, né? A gente está no país do carnaval, que parece que está todo mundo feliz, e praia e tudo mais. E aí, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. O que você acha que leva a esse número tão grande e tão crescente, que inclusive falam que é apenas a ponta do iceberg, porque é difícil você mensurar. Tá, lembra que eu falei que todos temos angústia. Sim. E interessante, vamos buscar ali a palavra ansiedade. Ânsia, o que significa anseio? Desejo. Desejo. Eu desejo uma coisa e eu não consigo alcançar aquilo. E, de repente, aquilo vai gerando mais frustração. Enfim, no fundo, é desejo. Eu me lembro de uma vez conversando com uma pessoa, ela era bem ansiosa, mas muito ansiosa. E assim, ela vinha para mim dizendo que já passou por vários profissionais e que ela lutava contra a ansiedade. Então você imagina um ansioso lutando contra a ansiedade dele. Nossa Imagina. Senhora. Meu Deus do céu. É uma luta Então, mesmo. deixa Caraca. mais ansioso ainda. Daí eu falei, cara, vamos parar, vamos pensar. Anseio, ansiedade. Será que não é um desejo? Vamos falar mais sobre você. Vamos falar mais sobre os seus desejos, quem é você profissionalmente, como você ama, como você se relaciona, como você vive. Que muitas vezes a pessoa ela não para pensar o que ela quer. Ela tá indo, né? Então, Ela tá indo pelo que a família acha que é o certo, pelo que a sociedade ali que ela tá inserida vai caminhando, ela vai indo junto, E mas nós- às vezes ela não para se encontrar. sim, e nós neuróticos vamos caminhando com fundo de música. Deixa a vida me levar, a vida Sim. leva eu. E é difícil mudar, né? A gente vai e deixa a vida vai levando. Só que essa vida vai levando e deixa a vida me levar, eu não paro para pensar. Na verdade, não é complicado. Quando a gente fala assim, psicanálise é complicado, fazer terapia, análise, não. A gente não quer mesmo dar de cara com aquelas coisas tão cotidianas que nós ignoramos. Entende? Os anseios, como eu falei do exemplo desse senhor, que eu achei muito legal, como foi depois... Já sabemos que era um homem. E eu não vou falar mais porque não é legal. Mas Estou aqui. Qual o sobrenome dele? não Nada. pode, É só isso. antiético. Viu? Mas por que o Brasil é um país mais ansioso? Deve ter livros de psicanalistas que colocou já o Brasil no divã. Mas o Brasil tem uma coisa muito interessante, no meu ponto de vista. É um país negacionista. Desculpa assim eu falar, mas não estou generalizando. Mas é assim, boa parte negacionista, de negar um monte de coisa. E principalmente os seus anseios, seus desejos, em todos os campos. Daí Freud vai assim fazer uma reviravolta narcísica na humanidade e vai falar, escuta aí, olha, tem muito mais coisas que você imagina dentro de você, como, por exemplo, o inconsciente, a sexualidade, e que nós reprimimos. Mas o Brasil é um país tão caloroso, né, que acolhe, Esse negacionismo que seria as abraça. repressões do que você quer realmente. Isto, no fundo é recalque. No fundo é repressão. Um moralismo, por exemplo. A gente acha que o Brasil não é moralista, né? O Brasil é extremamente moralista. E alguns lugares do Brasil parece que concentram moralismo. Quer dizer, minha família é santa, eu sou muito bem comportado,
até o apagar da vela. Entendeu? Uhul! É. Começa o filme. Então daí que onde entra a saúde mental? Seja você mesmo. Lide com tudo que você tem que lidar. O Né? Capital Inicial fala uma música muito interessante. O que você faz quando ninguém te vê fazendo. É. Né? É isso interessante. O que você faz quando ninguém te vê fazendo. Isso é Daí você. é a essência da pessoa. Imagine aprofundar mais ainda e dizer assim: o homem não é senhor em sua própria casa. Aprofundar um pouquinho mais. Isso é a frase de Freud, para dizer que existe o inconsciente. Veja, o que eu faço lá onde ninguém vê, mas por que eu faço aquilo quando ninguém vê? Porque a gente pode, meu Deus, pode ser um neurótico fazendo isso, pode ser um perverso, pode ser um psicótico. Então, uma série de coisas pode estar envolvida aí. Então, o inconsciente vai dizer assim, por que eu faço essas coisas? Eu não sei, eu preciso conversar com um psicanalista, alguém, e expor, porque em algum momento esse inconsciente vai mostrar para mim e fazer com que eu lide com tudo isso. E segundo dados da OMS, quem mais sofreu foram os jovens e as mulheres. Por que será? Né? Não, tinha balada também. Os jovens não... Os jovens estão se encontrando ainda, de repente eles não podem se relacionar, que isso faz parte da construção de quem vão ser como cidadãos, Sim. né? Sim. Então, até os adultos, eles já têm, digamos que uma vida formada e foram se adaptando no trabalho. Agora, para o jovem, não pôde ir para a escola, não pôde aprender. E o meu futuro, como que vai ser? Então, ficou muita incerteza para eles Eu achei também, bem né? interessante, que até eu dava risada, acho que não sei se era um desses memes, né? O jovem dizia assim, a minha avó quer sair de casa, quer ir para a rua. E a avó falava, esse menino fica só aí dentro do quarto agora, né? O jovem querendo ficar mais escondido e os velhos querendo Eles ir se pra reprimiram rua. mais. Tiveram que... Para entender isso, é bom entender essas coisas limitantes que a gente tem. E a gente já entra nessa base. Lembra dos relacionamentos? Que eles nos limitam também. Então eu já não posso mais me relacionar. Mas calma aí. Calma aí. O jovem se relaciona hoje só na praça, ali na frente da Piedade? Como era antigamente? Não, hoje a Não. internet está... Hoje é diferente. Então, calma aí. Vamos devagar com os relacionamentos. Acho que eles até preferem, né? Porque com a internet ali eles se soltam mais. Sim. Mas a consequência de tudo isso, certeza. depois... E uma coisa, a Dani falou, eu fiquei pensando, por que a discussão no relacionamento ela consegue ser mais eficaz por trás de um telefone e não na cara a cara? Que eu consigo falar coisas para certas pessoas, né? No meu caso não, porque eu falo à toa, mas tem certas pessoas que ela consegue falar por mensagem, mas quando chega na sua frente ela fica quieta e fica te olhando e não consegue falar. Mas saiu dali, pega o celular, porque você fala blá, 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 blá. Tipo, isso é um problema sério, né? Porque não fala. Daí vai e fala pra você, né? Daí vai lá e te conta, ó, aconteceu isso, mas não consegue falar pra pessoa, né? Acho que deve ser É um muito... treino também falar, né? Você tem que aprender a falar. E o medo, eu acredito, porque o celular você consegue mandar, esperar a pessoa responder, pensar e falar. Agora, no tete a tete, você tem que ser papo, é o argumento, né? Esse tete a tete, que também gera uma angústia em qualquer um. A gente pode falar qualquer coisa escrevendo, ou até mesmo mandando um áudio. Mas, assim, aqui, a gente tem que lidar com relacionamentos. Eu preciso escutar vocês falarem, vocês vão me falar, eu estou vendo o seu olhar, como você está se expressando. Então, isso acontece inconsciente. Acontece, a gente está conversando, eu estou falando com a mão, vocês estão aí, você está fazendo assim, né? Enfim, nós desenhando e olhando para mim. É o tique que você tem. Eu gosto, Zico. lá na rádio eu fico o tempo todo dizendo, Então, termina, tá folha, tá cheia. Então, a gente tem que lidar com essa realidade. E, virtualmente, a gente não... Sexo virtual, por exemplo. Ah, eu gosto.
É bom, né? Meu Deus. Mas olha, o meu TCC de psicologia foi a busca pelo outro nos relacionamentos afetivos e sexuais via aplicativos Tinder. Caramba. E eu, Agora tem o Já, Inner né? Circle. O Inner Circle é e eu bom. fiz uma pesquisa bem legal. Eu pesquisei em Campo Largo, Opa! assim, as pessoas Eu que tinha usavam. você no Tinder, eu tinha. Não, eu até falei, gente, se vocês, quando era padre, né? Se vocês verem o padre no Tinder, por favor, eu estou estudando Pesquisa. psicologia. Psicologia. Daí, assim, mas nós tivemos um retorno, porque a psicologia trabalha muito com estatística, sabe? E esse retorno foi bem interessante. Quem vocês acham que mais busca aplicativos dentro da fase do desenvolvimento humano? Quem? Os adolescentes? Ah. Terceira Os idade? maduros Os maduros e as maduras. e as maduras. É. E aí eu pensei assim, falei, poxa, porque tem uma comunidade homossexual bem grande, né, LGBTQIA+, sei lá, bem grande, deve ser eles. Não. São a comunidade hétero, desculpa a expressão, os coroas e as coroas. Sim. E daí fui ver quem buscava mais. Os coroas ou as coroas? Ah, As coroas? Uhum. Estão mais animadas. E a diferença? que bom, hein? E a diferença? Mas tanto que esses bailinhos da terceira idade, assim, Ai, eles não, olha, bem legal. agita a cidade. Então, eu acho muito legal isso. Do ser humano, E tem que faz se bem divertir, pra faz eles bem. demais. Eu Na não sei de pandemia, eles onde sofreram tiraram, muito. sabe, que os idosos têm que ficar só visitando os outros doentes, tem que dançar um Nada, pouquinho, festar claro. também. Isso é Pode bem- ser o último baile, às vezes. Né? Pois Ficou trágico. Não, mas enfim, daí a outra descoberta, eu já estou encerrando esse papo aqui do Tinder, a outra descoberta foi assim, qual a diferença então? O que os homens buscam nos aplicativos e o que as mulheres buscam? Olha isso. Vamos ter que marcar aqui. Então, os homens buscam sexo e as mulheres ainda querem romance. Romance. As mulheres, elas querem conversar, querem dialogar, querem um bom Uma restaurante. companhia. Bater um bom papo, daí se rolar Mas é. sexo, tudo bem. E os O homem coroas já quer ir ainda pro sexo. querem pro fight. É, Olha só tipo que assim, disposição, os hein? homens já Não, vão mas- logo pro que interessa, né? É um papo assim bem esquisito. Mas enfim, é isso que existe, né? Então veja, todo esse tipo de se relacionar lá na frente, o que você acha que pode acontecer com tudo isso, né? É claro que haverá um adoecimento mental de alguma forma. Porque se a gente só pensa em pornografia, por exemplo, pornografia vicia. Sim, eu Pô- sei disso mesmo. Vicia. Vamos mandar ele pra psicanálise. Vamos. Vamos fazer uma permuta. Acho que ele vai fazer vamos, análise vai fazer Você bem não tá pra entendendo? você. Eu tô dando gatilho pra ele me chamar pra permuta. Mas, Me enfim, ajude, por favor. vicia, né? E libera lá um monte de coisa, dopamina e tal. E, enfim, querem levar para a vida conjugal, para a vida de relacionamento que vê, o que pensa que é. Enfim, a vida não é isso. Não é isso. Mas, Aguinaldo, me diz uma coisa. Você recebe muitos casais, acredito eu, né? Porque primeiro vai a esposa, ou o marido vai a esposa. Quem vai primeiro? Quem procura? É o homem ou a mulher? E daí o encaixe deve ser muito interessante, Não, eu porque acho você legal. saber, tipo, porque ele ouve os dois Tem a lados, né? visão. Aí Sabe- falou, pô, é só você simplesmente Cara. botar uma lingerie diferente que vai mudar a coisa. Sempre tem a visão de um, do outro Não. e tem a verdade, né? Existe, é verdade, exatamente. A tua pergunta eu vou aprofundar mais ainda, porque ela é bem legal. Sabe, não é quem vai, é quem manda. A mulher. Já sei a Então o resposta. homem que vai antes, que a mulher manda, né? Vai lá, vai fazer psicanálise. Você é mulher é um que grosso, manda. estúpido. E Você o homem precisa deve ter mudar? mais resistência. Olha, e do jeito que você tá falando agora aqui, eu diria, você, assim, suponhamos que você seja, então, a mulher que está falando aí. Aham. É ela que precisa mais de psicanálise, É, viu? É verdade. entendeu? Às vezes me dá vontade de dizer assim, mas você não quer fazer? Tipo, né? Porque ela que tá É, impondo. Você ela tá na- querendo encrencar demais? porque, na verdade, é assim, ó, o desejo é dela.
Não é dele. Pro homem, às vezes, tá tudo, É. né? Tá tudo tranquilo. Cadê E o assim- problema, e né? assim Os homens não também- veem, mas tá tão bom Não, assim. e também tem, O que foi? e também casos, né, que é o homem que manda. Mas eu falo, eu não atendo casais juntos. Eu atendo individual, porque a psicanálise a gente não atende, É. pelo menos no meu... Capaz da é. morte ainda dentro do consultório, Com atender certeza. junto, A se briga mata. deve ser boa. Se mata. Tem psicanalistas que trabalham com casais. Uhum. Eu não. Eu acho assim, tem que trabalhar a pessoa singularmente, individualmente. Porque Até para ela poder revelar essas angústias dela, né? E ela não vai se abrir, acredito eu também, nem É. ele, né? Não consegue, né? Não. Não consegue. Vamos falar Tem que ser sigiloso até entre o casal, né? e vamos falar do que é da relação, né? Mas, assim, além da relação, tem muita coisa, né? Como o iceberg lá. Tem muita coisa que é própria de cada ser humano, né? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal, Aguinaldo. Você acredita que teve que ter muita coragem para a decisão que você tomou de deixar o sacerdócio? Só foi entrar no Tinder, meu amigo. Você animou. Entrou Não. no Tinder e foi um gatilho. Tem assim, muita gente eu que tá lá e acredito- continua. Acredito que foi um processo de amadurecimento. Não foi uma coisa assim, uma decisão tomada de uma hora para outra. Foi um processo. E que é uma mudança que é muito difícil e que às vezes tem outros padres que devem passar por situações semelhantes, mas talvez não consigam tomar essa decisão. E você acabou indo para uma linha que você continua ajudando as pessoas e você, como padre, Sim. você conseguiu reunir ali na Aparecida número de fiéis, assim, você conseguiu fazer eles retornarem para a igreja. O Cerco de Jericó, por exemplo, tinha Sim. milhares de pessoas, né, que acompanhavam, assim, e que viviam aquilo. Então, já é um pouco esse lado esse seu perfil, mas deve ser uma decisão muito difícil você tomar, assim como outras pessoas têm que tomar decisões na vida Sim. profissional, mas às vezes não tem coragem, não consegue analisar a situação. Você consegue, assim, brevemente explicar como que foi esse processo para você, se você também precisou de buscar uma ajuda para tomar essa decisão? Quem foi o psicanalista dele, será? Quem foi? Nossa, a Sandra. A Sandra? A Sandra é uma professora, agora ela não dá mais aula, mas ela é professora da Tuiuti. Olha aí. Me acompanhou durante 6 anos, Que legal. toda semana. Eu me lembro que, às vezes, o pessoal estava na festa ali, não me lembro se era a festa de São José, o que era. Eu fugia da festa e ia fazer análise, porque caía bem no dia da análise. Então, fiz análise, sim. E é muito interessante, porque falar da análise da gente, porque um psicanalista nasce no divã. Isso aqui é psicanálise. Depois disso daqui é que eu vou estudar e levar para a parte teórica do que a gente aprendeu, que vocês me abriram muito a cabeça aqui. E, enfim, análise, lidar com o desejo, bancar o desejo, Isso é difícil. bancar o desejo, porque eu vivi a minha vida inteira, a igreja bancou para mim. E eu tive que, de uma hora para outra, então, não é de uma hora para outra, é claro que eu fiz um processo analítico. Então, eu digo que foi difícil antes, durante a decisão e depois. Mas hoje eu tenho certeza que se eu ficasse do jeito que eu estava, eu não seria feliz. Você chegou a sentir vergonha em falar que ia abandonar? Não. Em momento Medo, algum. não. Sabe uma coisa interessante? Quando você está bem com você. Você pode estar em qualquer lugar. Às vezes eu estou no ponto de ônibus, por exemplo. Eu amo andar de ônibus. Mas estou no ponto de ônibus e tinha do meu lado, assim, a mulher que era ministra, que era coroinha, e passa por mim e não me dá bola. Eu quero cumprimentar, enfim, mas não. Mas por que não reconheceu ou porque se fez de desentendida? Acho Se que é revoltou, isso. talvez? Se revoltou? Não, eu acho que O é que você, assim, ó. você prefere É. pensar? Eu acho que é assim, lidar com o desconhecido é sempre difícil. Entendeu? Lidar com o desconhecido é tipo assim, poxa, não é mais padre. Poxa, então isso mexeu com as crenças, com um monte de Entendi. coisa na cabeça da pessoa
E, enfim, olha onde ele está, num ponto de ônibus. Pô, Grandes coisas, né? grandes coisas. Enfim, para tomar essa decisão, foram 6 anos de análise. Também fiz, a gente chama de direção espiritual. Mas foi muito legal. Nem por um momento eu tive vergonha. E porque eu já tinha trabalhado isso, porque eu estava fazendo alguma coisa que era minha. Hoje você se sente realizado. Super. Se eu disser para Tem teus você, pacientes. se eu disser para você que hoje eu tenho mais amparo do que eu tinha na igreja, não. Ah, tá. Porque hoje eu tenho que trabalhar. Mas o padre não trabalha? Trabalha. Claro que o padre trabalha. Mas pegar ônibus, pagar contas, lá, e não tem dízimo, e não tem oferta. Tem jeito de fazer um esquema para a igreja, pagar, continuar pagando ainda? Não, brother. Quando eu escrevi a carta... O cara eu cheio de esqueminha, né? brother, quando eu escrevi a carta, porque a gente tem que escrever uma carta para o arcebispo, eu escrevi bem assim: obrigado, eu não devo nada a vocês e vocês não me devem nada. Isso é legal. Eu saio Missão contente, cumprida. feliz. Até coloquei: combati o bom combate. E aquela história assim de que você atraía bastante gente pelo teu carisma e tal. Eu fico contente de ouvir isso. Eu contente mesmo, porque hoje no meu trabalho, o que eu faço como profissional, não é diferente. Tanto que eu estou aqui falando com vocês. Sim. Você colocou uma coisa E você, como bem padre, interessante. tinha já um perfil, assim, de psicólogo, que as pessoas já iam procurar você para desabafar. Claro que a tua atuação lá era diferente, seria mais um aconselhamento, né? Sim. O campo do aconselhamento é um campo diferente da psicanálise. Uhum. Porque na religião, vamos ser bem sinceros, o discurso é: você precisa fazer isso, não faça isso, faça isso. Esse é um discurso religioso, Uhum. que a gente fala que é um discurso do amo, do mestre. Faça isso, faça aquilo. Outro espaço de discurso é o analítico. O analítico, eu vou perguntar para você: como você vai lidar com isso? E eu não vou me assustar com... não vou ter aquele moralismo, entende? Como é para você fazer isso? E você tem que lidar e trabalhar com isso. Diferente. Se bem que eu acho que Jesus Cristo, ele tinha um discurso analítico. Diferente da instituição. Porque Jesus chegava para a samaritana e dizia para ela: você teve tantos homens e você tem um, e aquele lá não é teu. E daí? Por exemplo, o cego Bartimeu chegava para ele e falava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus falava: o que você quer? Que é a grande pergunta da psicanálise. Que queres? Que desejas? Então, para mim, Jesus nunca chegou impondo nada. Ele nunca chegou dizendo: não faça isso, faça aquilo. Não. Ele acolhia. Ele amava, não interessa quem fosse. Se era uma pecadora que estava no chão sendo apedrejada, se era aquele Bartimeu, se era a samaritana no poço. Enfim. Eu não sei se você chegou a sentir, nesse teu processo aí de 6 anos, né, de terapia, não sei se você chegou a sentir alguns sintomas que vêm, assim, um pouco dessa ansiedade, da depressão, dessa busca. Mas tem muitas pessoas que às vezes sentem alguns sintomas que já caracterizam essa ansiedade. O que geralmente é? É aquela dor de cabeça que não passa? É aquela dor no peito que a pessoa acha que está infartando, mas não, é uma ansiedade. Uma angústia. Você disse sentir em mim ou Isso. perceber em mim? Se você chegou a sentir isso, e Senti. quais são os sintomas mais comuns da pessoa que está passando por um processo mais doloroso como Sim. esse, acaba sentindo? Tem uma síndrome chamada burnout. Uhum. Já ouviram falar? Sim. Burnout, que é aquele estresse no trabalho, aquela demanda no trabalho, e que demandam de você tanta coisa, mas não se preocupam se você está com a mãe com câncer, se você está sofrendo de alguma coisa, e você sente que tem que mostrar serviço, Tem que mostrar produzir. É.
Pois, Dani, não é igual o que você me disse. Você me disse que está sentindo prazer em fazer podcast. Sim. Muito, muito legal fazer podcast. Me senti que eu liguei para minha mãe e disse, mãe, que gostoso fazer podcast. Você é uma pessoa que não está com síndrome de burnout. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque assim, porque quem está com síndrome de burnout acha que tem que fazer mais, fazer mais, fazer mais, e a demanda E não encontra e não satisfação. encontra. Daí o que que acontece? O corpo sente. Então imagine numa pandemia. Imagine numa pandemia. O corpo sente, você tem que dar conta, você tem que se reinventar, fazer um monte de coisa. Tá, o que que sente no corpo? Um tempo atrás eu tinha enxaqueca. E o médico falava, você é um enxaquecoso, Aguinaldo, de nascença, e pronto. Aí depois que eu comecei a fazer análise, Passou a enxaqueca. nunca mais enxaqueca. Daí esses dias eu falei para minha analista, agora eu troquei de analista, porque ela é minha supervisora agora. Porque os psicanalistas, nós levamos alguns casos difíceis para supervisão. Ela se tornou minha supervisora e um outro professor, doutor em filosofia, é meu psicanalista, o William. E eu dizia isso para ela, né? Nossa, eu não tenho mais enxaqueca. Ela falou, não deu mais aquela dor de cabeça? Não. E quem tem enxaqueca sabe o que é. Sabe o dia que vai dar. É bem estranho enxaqueca, coisa esquisita. No meu caso, eu tinha que fechar todas as janelas. No seminário, eu sofri com enxaqueca pra caramba. E vômito, e um monte de coisa e tal. Não tinha nem ideia por quê. Não tinha. Mas não sei, porque eu nem tratei isso em análise. A análise é legal que você vai tratar uma coisa e acaba curando várias coisas. Essa é uma coisa. Outra coisa, ansiedade. Eu era um cara muito ansioso. Agora tô menos. Parece que não, mas era muito ansioso. E quem teve Covid, tem uma pesquisa da Universidade de Washington que já aponta que 60% das pessoas que pegaram Covid têm uma chance maior de sentir ansiedade, de sentir alguns transtornos, de às vezes até começar a usar mais drogas, querer buscar isso. É uma realidade que você está sentindo Me no preocupa a Dani consultório. falar usar mais drogas. Não, droga que eu digo assim, é bebida alcoólica, mas a pessoa bebe socialmente, Ah, tá, agora né? tá É bom. uma droga, É assim, entendi. o álcool. Ufa. Mas daí a pessoa começa a buscar mais isso. Mas é porque a pandemia trouxe muita coisa para a gente. Nós tivemos que lidar com muitas coisas. Eu tenho alguns profissionais da saúde que eu converso com eles. Esses sofreram muito, né? Sofreram muito, muito, muito mesmo. Então, a gente pensa só nas consequências físicas. Esses dias, uma paciente, não é da área da saúde, bem jovem, subiu a escada ofegante. Aí, no final, eu falei, tá tudo bem? Ele disse, por causa da Covid, eu tô com problema na pleura. Ah, Cristina do 304. Na pleura. Mas é verdade, assim, você percebe nitidamente com o olhar, talvez, psicanalítico, ou basta parar um pouco, você vê, as pessoas estão com algum problema. Mas a parte psicológica, sim, a parte psicológica atingiu muito, muito mesmo. Muito. As pessoas tiveram que dar conta de muita coisa. E é interessante, não estou julgando, né? Mas a gente estava conversando no início do programa sobre a gente ter recursos, né? Recursos não financeiros, mas recursos que a gente constrói durante a vida. É como se tivesse uma caixa e durante a vida dentro desta caixa, a gente foi colocando muita coisa boa. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou citar aqui, a religião. Sim. As pessoas tinham um contato sadio com a religião, sadio com Jesus, com não sei qual a espiritualidade desta pessoa, um contato bem legal. E, de repente, tá lá, guardou essas coisas. Guardou na caixa. Isso. Então, vamos pegar essa parte aí. E daí, na pandemia, não podem ir na igreja.
na pandemia não podia comungar, ou não podia orar, não podia ir em comunidade e tal. E aí? E agora? Como lidar com isso? Se a pessoa construiu alguma coisa boa, ela tem de onde tirar. Sim. E isso também acontece com análise, com terapia. Eu digo que terapia, análise, é igual consórcio. Pois é, isso é interessante. Isso que ele chegar, você falou que é igual consórcio. Por quê? Porque a gente, a qualquer momento, pode ser contemplado. Boa, exatamente isso que eu queria ouvir. Exatamente isso que eu queria ouvir. Você lembra que psicanalista é administrador de angústia? Uhum. A qualquer momento a gente pode ser contemplado. Entendeu? E se a gente construiu, você vai ter. Aham. Né? É igual sacar. Se você depositou, você tem o que sacar. É. Deixa eu aproveitar, Zico, aqui para... A gente tem a parceria também aqui da Biolag, já que a gente está falando em pandemia, tem algumas orientações importantes que a Biolag passou para a gente, porque ainda existem muitas pessoas que têm dúvidas sobre a realização dos exames COVID, né? E a Biolag está cada vez se especializando e se capacitando mais em serviços em saúde. E eu estava conversando com a Suelen, que ela é biomédica e gerente da Biolag, e ela passou algumas orientações, inclusive, sobre o autoteste de farmácia, que agora tá disponível, mas que ela falou assim que tem que ser muito bem realizado. Você não consegue fazer um teste sozinho. Então, isso que ela estava me Jamais, falando, assim, ó, já jamais. é difícil quando você vai num laboratório capacitado para fazer. Eu, pelo menos, quando eu fiz, eu queria dar um Não, tapa na mão, Dá vontade de bater. porque vai lá na alma da gente, assim, Imagine né? você Então, colocando, agora eu vou, isso. você não vai. Você fazer sozinha o teste, porque você tem que coletar uma amostra, uma quantidade suficiente ali para dar um resultado e não ser um resultado errado e às vezes você não saber. Aí às vezes dá negativo ali, você fica sossegado, mas não. É. E então tem exames diferentes para você fazer. Então eles indicam o PCR, ou também chamado de antígeno, a partir do 3º dia de sintomas. Até tem alguns lugares que fazem com 1 dia de sintoma, mas ali na Biolag, eles viram que às vezes dava negativo, a pessoa continuava com sintomas e não, tinha que repetir. Então, a orientação deles é fazer a partir do 3º dia. Inclusive, o autoteste de farmácia, ele é só uma triagem, é uma orientação. Para você conseguir um atestado de isolamento, você tem que ir no laboratório mesmo, né? Então, aí tem também para você fazer o exame quando você tá em contato com alguém, por exemplo. De repente, o Aguinaldo falou que tá com Covid. Então, se eu tive contato com ele... Covid, Aguinaldo? Não, hoje Ah, não. tá, hoje não. Tava ontem. Então, tá Ontem, tudo ontem. certo. Se ele tá com Covid e ele avisa, esperar pelo menos 5 dias para então fazer, porque tem ali o tempo de incubação do vírus, né? E tem também, a partir do 8º dia, aí você já faz o exame de anticorpos. E a Biolag ali investiu naquele drive-thru. Não, foi a melhor ideia que eles tiveram. Eu, inclusive, vou lá para fazer exame de sangue no drive-thru. Não vou mais lá na matriz. Eu ia no McDonald's, só vou ali agora no drive-thru. No McDonald's nunca mais. Não, e é tão rapidinho, você espera ali 2 minutinhos no carro, já faz, coloca o braço por cima mesmo para tirar sangue, porque não é só Covid, né? Então, todo o sistema que eles têm na matriz, eles têm no drive-thru também. E a Biolag é uma capacitação potência, né? Tudo que você precisa. É o grupo Biolag já. Eles estão se especializando cada vez mais em saúde e oferecendo serviços que são referência mesmo na Eu cidade. adoro a bolachinha. No final. Eu adoro a bolachinha. Mas é um agradinho gostoso, Quando eu né? chego lá... Dá um conforto. Esse dia a menina falou assim, o senhor não vai embora? Eu falei, não, o senhor comeu 5 pacotinhos de bolacha, tomou 4 copos de café. Eu falei, eu tô com fome. Eu fiquei em jejum. Mas é bom ali. Vamos Biolag. agradecer também o apoio da Camp Auto Center, Nossa, que Camp. está aí em todos os podcasts com a gente. Eles estão acreditando mesmo nessa Eles acham que vai dar nessa certo. ideia. Isso é bom. Eles estão acreditando mais que a gente, Mais né? que a gente. Bacana. Mas a gente precisa de parceiros assim para realmente Cara, isso é bom, viu? impulsionar o nosso negócio, essa nova ideia, esse novo modelo que veio para ficar. Então, todo mundo na Folha está bastante otimista aí com esse novo modelo E a Camp de trabalho. é incrível, né? Um exemplo de empreendedorismo ali que
Cara, os caras começaram do zero. Eu lembro do tio Kiko, trabalhava de transporte escolar, o tio Kiko. Olha Tio só. Kiko, aí depois vamos Essa falar. história eu não sei. Camp Pneus, Camp Auto Center, e cada vez mais crescendo. Não, E eles estão ampliando os serviços, né? Mecânicos, injeção Uhum. eletrônica e tudo mais. Então, todo mundo pode ficar tranquilo levando o carro lá, os acessórios também. Deixar o carro mais tunado. tonadão, É né? assim que fala? É, tunado, você vê, tá andando Uns pelas acessórios andando nas pelas biqueiras. picape, olha lá. Show de bola. Mais um abraço pra galera da Camp Auto Center, né? E realmente fazendo a diferença na cidade. E são pessoas como essa que estão com a gente e a gente gosta de prestigiar, né? É importante, né? Como Não, o com certeza Aguinaldo, tem que valorizar. que está cuidando da nossa gente, né? Muito importante isso, a nossa saúde mental, né? E falar em saúde mental também, a Diga. Porto, né? Que dá uma saúde mental pra gente. Porque quando a gente tá deprimido, Qual que é essa Aguinaldo... relação aí de saúde mental? É, porque me você está diz? deprimido, o que você quer fazer? Comprar. Comprar. Vai comprar onde? Onde tem melhor preço, qualidade. A Porto. A Porto é sensacional. Hoje eu fui lá, peguei um tênis aqui. Ó, um tênis aqui. Olha! É, bicho. Eu o estou Kick- vestindo o Porto Kicksilver novamente. da Porto aqui, do Nenezinho. Pegue esse. Esse é a tua cara. Tem um outro que eu adoro. Eu adoro. Vamos falar de política. Eu falei, que foi, Nenê? Você soube o que aconteceu? Te contar, mas você não pode contar pra ninguém. O Nenê, grande abraço. Porto, sensacional, vestindo a gente, né? Quem mais Isso nós aí. temos hoje pra falar? Tem bastante. Isso aqui já é. Vamos tomar tudo, né? Não tem Eu jeito. tô na metade aqui do meu já. Eu não vejo a hora de terminar isso aqui pra pegar o nosso querido Aguinaldo e fazer uma rodada de alguma coisa e tomar tudo isso aí. Dá pra você levar pra casa, vamos presentear o Agnaldo Eu trouxe também. até uma Ele gosta de mochilona, chá. Olha, ele trouxe a mochila. Olha, mas não é Isso pra aqui dá levar tudo também, né, Agnaldo? Isso Vamos aqui dá pra usar na dividir. ceia, Aguinaldo? Dá pra usar na ceia? Depende dos crentes, dá. Dá, né? O padre tem que ser Não, o. tem que ter álcool. Gengibre e Tem que ter limão álcool. gosta também, Agnaldo? Tem que ter pra dar um grau pra missa ficar boa. Sim. Daí o certo é ficar tomando durante a missa, eu acho, Sim, né? O ou- padre devia ficar tomando. Agnaldo, gengibre e limão. Pô, Também? esse é bom. Olha só, então pode levar de presente Ah, pra esse você. aqui eu vou deixar aqui do ladinho. Então. E leva o mate também, né? Sim. E, Aguinaldo, Terminar de tomar. eu em tava casa. pensando, você falou algo muito interessante aqui sobre combater o bom combate. Paulo? Paulo. E ele fala no final, e guardei a fé. Aham. Você acha que esse é um grande diferencial seu quando as pessoas te procuram? Porque além da psicanálise, eles também entendem que você tem um lado espiritual muito forte, muito bom. Isso é muito legal. Quando coloca a religião, acho que a coisa flui, né? E é muito bacana. Esse guardei a fé, você acha que foi muito importante para você? Eu guardei a fé mais madura. Ah, é? É uma fé mais com o pé no chão. Não é na emoção. Ela também implica emoção, mas não fica só nela, né? Mas, enfim, as pessoas procuram, sim. Algumas pessoas procuram. E na psicanálise a gente chama isso de transferência, né? Transferência seria, eu confio em você, você é legal, já conheço você, aquilo lá que você fez aquele dia, eu senti que a partir daquele dia eu deveria, sei lá, conversar com você. Você é do coxa, então, ok, me identifiquei com você. Daí as pessoas procuram. Uhum. E, claro, o tempo de padre ali, as pessoas procuram sim. Mas ainda está cedo para, talvez, dizer combati o bom combate para valer, né? Uhum. Assim, mas eu penso que a fé é uma coisa muito interessante. Só que no trabalho analítico, eu não misturo as duas coisas. Não é legal. Só se a pessoa trouxer. Se a pessoa trouxer, a gente vai conversar sobre aquilo. E também eu tenho teologia, tenho filosofia, dá para a gente falar muito bem sobre várias realidades. Mas, enfim, tem espírita, tem evangélico, budista, católico. E já aconteceu, por exemplo, você fala do evangélico e tal, chegar lá e querer daí começar, ao invés de fazer psicanálise, querer te ensinar alguma coisa, ou o espírita, ou o budista, querer levar uma situação. Não, mas acho que não é por aí, Aguinaldo. Acontece? Deve acontecer. Deve ter. Assim acontece. Principalmente quando a gente chega numa fase da análise
que a pessoa tem que se haver com a sua angústia e descobre que ela tem grande parcela de responsabilidade Aí ela não quer aceitar que na é culpa forma dela. que as coisas estão. Aí, claro, a pessoa pode chegar e dizer assim, Deus quis isso, Deus quer isso. Ela quer transferir o problema para alguém, porque E fica mais leve para fica ela. mais leve. Daí eu falo Fico assim, imaginando Deus lá em cima. Nossa, O que eu tenho a ver com de isso? novo, isso aqui não resolve. então, mas tem isso. Eu acho que em qualquer realidade deve ter, qualquer profissão também, das pessoas atribuírem tudo assim ao divino. E uma coisa que poderia ser assumido como responsabilidade dela mesma. Porque para a pessoa se resolver, ela tem que assumir a responsabilidade, né? Não Sim, adianta ficar sim. transferindo. Uma das coisas, assim, acho que um ápice ou um término de análise seria a pessoa dar resposta a esta pergunta. No que você está implicado em tudo isso que você me traz? E olha, eu vou dizer bem a verdade, acho que é por isso que as pessoas meio que são resistentes a buscar análise. Porque vai descobrir no final que a culpa é... Desculpa. Uhum. A responsabilidade vem com muita culpa. Vem com muita culpa e às vezes tem que fazer mais análise, porque não é essa Não a era isso que ela queria finalidade. descobrir. E quando ela descobre, ela fala, minha parcela é muito grande. Então, a partir daí, vai estabelecer um saber sobre tudo isso. E as redes sociais, uma curiosidade também que eu tenho. As redes sociais, esse culto ao corpo perfeito, ela tem piorado essa forma das pessoas lidarem com os sentimentos, essa ansiedade, essa angústia? Tem. E o que na psicanálise a gente leva a pessoa, ou a pessoa tem que descobrir sozinha, a gente só vai direcionando ali. É que ela não está para agradar. Ninguém de nós está para agradar. Acho que é um peso muito grande você querer ficar agradando os outros o tempo todo, né? É que nós, neuróticos, temos muito isso. Será que eu estou agradando? Será que esse podcast vai ser bem legal? Será que eu não dei bola fora aqui? Algum psicanalista vai me Com ouvir? certeza vai ter gente criticando, porque sempre é. criticam, né? Sempre tem. Mas é o que mais Porque tem. o né? que a Quem gente gosta não acompanha- elogia, mas quem Então, não gosta, Porque gosta o de que a gente criticar. acompanha no Facebook do jornal, de Aham. reclamação, a gente posta alguém assim, a pessoa quer falar mal a troco de nada. A gente fala, é, gente, vai fazer alguma coisa construtiva, não vai Sim. ficar lá reclamando, E é aquela sabe? coisa, não é pra você. Se você não gostou, não é pra você. Não assista. Pra Verdade. quem gosta. Mas tem gente que adora assistir só para falar, Só pra falar É. mal. só para Uhum. criticar e tal. É o que preencha lá, né, o vazio dele. E nós, como somos, nós que estamos recebendo isto, a gente acha que tem que agradar, talvez, num primeiro momento, num segundo momento. O olhar do outro que nos avalia, o tempo todo a gente está querendo ser bem-sucedido. E, na verdade, não é isso. Agora, imagine isto nessa ditadura da beleza. Aham. A mulher tem que ser um corpo escultural, mas um escultural daquele jeito. E daí você não se aceita como você é, porque você tem que ser daquele outro E jeito. daí a mulher vai comprar roupa na loja e experimenta toda a loja, não tem a roupa que ela quer, que cabe. Entendeu? E é isso, uma coisa é saber, por isso que a gente leva a pessoa a ir meio contra a corrente, sabe? A pensar um pouco. Por que eu tenho que ser assim? Não sei se seria essa a pergunta, mas essas doenças mentais, então, elas têm cura? Não sei se a gente pode chamar de cura, acho que é meio forte, né? Mas, assim, esse tratamento, até que ponto ele é efetivo? Aí, bem legal essa pergunta. Eu acredito sim que a psicanálise, tanto que a psicanálise foi, no começo, o nome é a cura pela palavra. Então, eu acredito sim que há alguma cura. Mas não que eu deixe de ter aquilo definitivamente como se fosse um milagre. É um processo lento de aceitação, de aprendizado, porque às vezes a pessoa levou a vida inteira de um jeito, pensando daquele jeito, E você não... e aí não é num mês ali aí que você resolve, não faz né? ideia. As pessoas procuram psicanálise, por exemplo, eu já fiz um texto explicando
que não é uma sessão. Não é como a gente vai, por exemplo, no psiquiatra cada 1 mês, 2 meses. Ou no médico cada 3 meses. A psicanálise é um tempo de terapia em que eu devo estar lá todas as semanas. Porque você não pode Ele já perder vai. aquela conexão ali, né? Não. Às vezes as pessoas querem 15 dias. Não. Uma vez por mês. Fala, não vou fazer um trabalho legal. Uhum. Porque a pessoa precisa se haver com aquela realidade dela. E pode ser também uma fuga, não querer. Uhum. Dizer, não, eu não quero me haver com Aquilo isso, tem que pronto. incomodar ela Isso. para realmente ter algum resultado. Isto, a gente fala que a psicanálise é uma grande pergunta, né? Por quê? E que não tem uma resposta única. Não. Aí a resposta não é como uma estatística, né? Como eu te falei. Uhum. Por exemplo, a gente respeita O que eu todas achei muito as legal outras da abordagens. psicanálise que ele estava me explicando, Zico, é isso. A pessoa ela não é um número, ela não é uma estatística, ela não, você não pode se basear muito em dados, ela é única. Uhum. Show. Então é o que ela sente, o que importa é o que ela sente, como ela reage. Então é realmente se autodesenvolver mesmo, né? Uma vez me falaram sobre casamento, uma pessoa me falou assim, olha, você não case para ser feliz, você case para fazer a outra pessoa feliz. Porque quando a mulher casa para fazer o marido feliz, o marido casa para fazer a mulher feliz, com certeza esse casamento dá certo. Você concorda com isso? Case, não, Você não case pra... consegue fazer ninguém feliz, né? Deixa eu já me meter aqui. Sim, você não consegue fazer alguém feliz se você não tá feliz, né? E ele dizia isso, você tem que tentar fazer a pessoa feliz, porque se os dois conseguirem isso, o relacionamento vai dar certo. Você vê que foi até beber dentro do negócio. Ficou nervoso. Ficou tenso, né? Gente, não, quando fala disso, eu tenho muita coisa para falar. Eu tô bebendo para pensar. Vamos lá. Vamos para 2 horas de podcast. Não tem aquela coisa que a gente bebe e os pensamentos saem legal? Vai molhar as palavras agora e, Isso. tipo, né, o pensamento vai fluir. Tá. Repita a pergunta. Me falaram, eu li num livro, num sim. filósofo alemão chamado Hans-Hein Franz. Mentira, um amigo meu falou esses dias Não, aí. amigo, Mas fala que não, mas vida eu entendi. legal. Mostra eu- que você é inteligente. Esses dias eu li num livro de um autor alemão chamado Heinz Rudolf Heinz White Heinz Hammersmeiter. Não peço para repetir, porque eu não vou conseguir. E ele dizia que no casamento você casa para fazer o outro feliz. Não adianta você casar para ser feliz. Você tem que casar. O marido casa para fazer a esposa feliz, a esposa casa para fazer o marido feliz. Aí o casamento dá certo. Isso é verdade, Dom Aguinaldo? Interessante. Eu caso para fazer o outro feliz. É. O que é isso? Suicídio. Não faz pergunta difícil. Meu Deus, não faça isso para nós. É você que tá perguntando, ele tá querendo inverter a ordem aí do devolvendo negócio. a pergunta, É. tipo tênis agora, beach tênis. Imagine a responsabilidade de um sujeito que tem aquele empenho de fazer o outro feliz. Eu casei para fazer alguém feliz. Eu sou amigo para fazer alguém feliz. E ele não é feliz. Cara, Porque se o outro não conseguir, também ferrou, né? tá. Agora veja o outro. troca não. Eu casei com você para você me fazer feliz. Para você me fazer feliz. Tá. Agora, que tal essa pergunta? Eu casei contigo para repartir felicidade contigo. É mais justo. Entendeu? Deixa eu coçar a camisa. Nossa. Pensando. Ele quer mostrar que ele tem cabelo. Repartir desimplante. felicidade. Gente, eu acho que os dois caminhos anteriores, para você me fazer feliz, para eu fazer você feliz, gente, isto é o hino da neurose. É o hino da neurose. Eu não sei. Porque imagine, eu vou fazer você feliz. Alguém nesse mundo tem este empenho de fazer alguém feliz. E é uma missão, né? Uma E eu acho que missão. quando você aceita que não é a tua responsabilidade, começa a ficar mais leve, não E fica? é legal quando você... até tem um livro que eu li. Esses do dias, Ra- tá do interrompendo. Ramskam. Esse dia eu falei pra minha namorada, como eu posso fazer você feliz? Ela falou, vai pra Ucrânia. Eu falei, nossa. Não, é sério mesmo. Tem um livro chamado Do Felicidade, um Trabalho Interior. Felicidade. Quando eu li esse livro, eu fiz uma frase e colei no meu espelho. Até eu A- tinha anotado aqui, né, que é sobre livro.
um dos que mais pesquisam no, Autoestima. no Google é sobre autoestima e amor próprio. Olha só. Mas Bem é de assim, berço ó. isso. Sabe o que o povo pesquisa? Eles pesquisam autoajuda. Autoajuda. Eu penso que quem escreveu um livro de autoajuda deveria ter escrito um livro só. Para ele. Auto. É verdade. Porque, sabe, essa a vibe que eu falei para você, de que a psicanálise, a gente vê cada um singular. Eu não posso definir Não nada pode padronizar. sobre um sujeito. Eu preciso ouvir o que o sujeito tem para falar, o que é da vida dele, o que é do cotidiano, o que é da história, quem foi a mãe, quem foi o pai. Mas esses livros, assim, também de autoajuda, ele não faz que a pessoa, alguma coisa, digamos que 10% ali, ela aproveite do livro, porque aquilo vai dar um start nela, assim. O tal do gatilho, Ai, né? olha, não que ela vá consumir, digamos assim, aquele livro Sei. e vai dar certinho na vida dela. Mas talvez vai dar umas, putz, acho que é 10% vai isso. ajudar, né? Pode ajudar de alguma forma, mas eu não acredito que seja eficaz. Porque uma coisa é a gente saber... Talvez seja um Aham. gatilho para ir buscar ajuda. Isto. Mas talvez seja uma forma da pessoa conseguir informação. Ela não teve como se haver com aquilo. Porque, na verdade, é assim, ó. Quando é que eu consigo me haver com o que eu estou vivendo? Quando eu externo isso para alguém. E digo, olha, eu estou sentindo isso, vivendo isto desta forma. Isso pode acontecer dentro do táxi, do Uber, pode acontecer no cabeleireiro, pode acontecer no confessionário, mas é diferente quando você chega para alguém e diz assim, olha, por exemplo, eu não me aceito como eu sou. Já pensou na encrenca que é isso? Você já pensou? Agora eu vou falar para a pessoa, olha aqui, ó, lá no livro tal, que o Aguinaldo leu, Felicidade, um Trabalho Interior, tem todas as receitas para você. Ponto 1, faça isso. Ponto 2, gente, eu estou pegando uma coisa que eu nem sei se vai servir para esta pessoa. Por isso que é uma tarefa bem, assim, trabalhosa e precisa mesmo estudar. Porque, veja bem, eu fui fazer psicologia. Falei, nossa, quero conhecer o ser humano. Aí, na psicologia, eu conheci a psicanálise. Falei, bom, dentro do ser humano tem o inconsciente. Eu quero saber sobre o inconsciente desse ser humano. Por que esse ser humano não é senhor em sua própria casa? Por que ele faz coisas que ele precisa se dar conta do que fez? E construir um saber sobre aquilo através da palavra, através da fala, enfim. E é isso. Eu acho que esses livros são bons, como você disse, talvez uns 10% ajuda a pessoa a despertar, a procurar algo mais. Mas a gente vai acumulando esses livros que naquele momento fez bem, de alguma forma. Mas enquanto a pessoa não se haver com aquilo, vai ser só informações que vêm. Só informações. Porque daí ela precisa abrir aquela caixa e tem que ter as ferramentas para ela conseguir aplicar. Isto, ela tem que abrir aquela caixa e ela tem que colocar mais algumas coisas dentro daquela caixa, sabe? Essa caixa é valiosa, né? As pessoas têm que entender, né? Que você fala assim que ao longo da vida a gente vai enchendo uma caixa de ferramentas. Eu acho que isso vai ficar uma lição grande para mim. Assim, eu gosto muito dessa da psicologia, de buscar entender as outras pessoas também. Sabe onde eu aprendi isso? Numa matéria chamada Psicologia da Catástrofe. Quando um país passa por uma catástrofe natural ou alguma coisa, como uma casa que queimou, como alagou tudo, ou em casos de guerra, a pessoa tem que se haver com aquilo e, de repente, onde? E agora? Campo Largo é granizo, né? Tá. Não, mas eu cheguei aqui bem na época desse granizo, e é bem... Eu falei, nossa, já estou começando a conhecer Campo Largo agora. Nossa, você pensou, pacientes. Não, eu fiquei pensando, falei, quantas pessoas lucraram em cima disso também, quantas pessoas exploraram essas coisas, e pessoas que perderam tudo. Exato. Tudo, e depois
tudo. bombardeio mesmo, né? Foi, e para algumas até, pô, minha casa foi detonada, mas ela já estava detonada, entendeu? Eu e meu marido não nos dávamos bem, meus filhos, eu e minha esposa, realmente a minha vida estava feito uma chuva de granizo, entendeu? Agora pode ter gente que caiu granizo na casa e fizeram mutirão, e foram lá trabalhar, e fizeram um churrasquinho lá no fundo do quintal, tomaram cerveja, Comemorando que um estavam ajudou vivos. o outro. Estão bem, né? É isso, essa caixa que a gente está falando. Você tem amigos, você tem cerveja, É. você tem viajou, pescou, Drogas? Não. essa não, parte drogas não. Essa parte Fez não. análise, fez Fé. terapia, tem fé, tem um contato legal. Você tem que cultivar isso ao longo da Consagrado. vida para nesses momentos de desafio, de dificuldade, você ter com quem Gente, se não- apoiar. Ferramentas, né? Cara, não sei se dá Ferramentas. tempo para falar, mas esses dias, Fica à vontade, Dom Coisa- Aguinaldo. com o esquema desse negócio do Covid, me sobrou um negocinho no pulmão. E quando fomos ver, enfim, curtando a conversa, me deu um TEP, que chama, que é embolia pulmonar. Pô, isso é perigoso, hein? Mata. Cara do céu. Ai, que animal. Verdade, mata, Mas sim. não fala pra ele assim, Não, que mas Ele tá animador. cuidando, ele tá cuidando. Mata. Eu fiquei na UTI uma semana, com o Não, corpo assim, Tu, ó. Eu pra sei, animar, mas é pra que ele animar tá Aguinaldo, vou animar você. Meu pai Sim. morreu disso. Meu pai morreu. A minha irmã também morreu viu? disso. Ai, gente do Gente, céu. mas é isso, gente. De repente você é contemplado com uma... É o consórcio. com- O consórcio Mas da doença. aí, o que que eu percebi? E o que eu percebi em mim? Sério mesmo, gente? Eu estava de bem comigo. Meu pulmão estava lascado, sangue para tudo quanto é parte. Aí tem um padre amigo meu, que ele é muito meu amigo ainda, padre Osni, que também é psicanalista, faz doutorado e coisa e tal. Ele chegou para mim, estava cuidando ali na UTI. Ele chegou, Aguinaldo, vou te falar uma coisa que eu acho, amigo, que você, se eu tivesse aí, você me falaria. O quê? O teu pulmão está necrosado e amanhã eles vão fazer uma cirurgia para tirar um pedaço do seu pulmão. Falei, ótimo, beleza, tranquilo. Falei, nossa, Osni é péssimo para... Pra dar notícia, ele tá que nem o Zico. E ainda bem que foi. Ainda O bem Zico que foi daria para muito mim. bem trabalhando no Ainda bem que hospital. foi para mim. É, muito. Aí a médica, muito simpática, legal, a Tatiana é uma pessoa maravilhosa. No outro dia, muito ética, ela chegou no outro dia e falou assim, Aguinaldo, o que você acha da gente fazer uma cirurgia e tal? e Olha a tal?" diferença, Zico, Olha, aprenda. tá. Depois eu vou contar A como é Érica iluminada, abençoada. Daí eu falei assim, olha, vamos fazer. Beleza, tranquilo. Fizemos, estava muito bem. Tiraram, não sei, um monte de coisa de sangue coagulado. Daí foi ver, não estava comprometido, necrosado o pulmão, era só uma camada gelatinosa e tiraram e tal. Tá, mas o que eu quero dizer? O que eu fiz durante esse tempo? Eu fiquei de boa ali. E como eu sou católico, a Lídia, do hospital, eu falei, Lídia, tem um tercinho por aí? Ela falou, tem aqui. Eu falei, eu vou rezar um terço. Fiquei rezando. Aí chamei uma pessoa que eu gosto muito, que faz oração, porque a gente tem umas pessoas que têm o dom, cara. É. Tem o dom, assim, é incrível. A Dai, que é uma enfermeira lá da UTI também, responsável por uma das UTIs, acho que é a UTI Azul. Azul. Vamos pra gente saber quando for lá. Procurar a Dai. Cara, Vamos ela escolher. Procurar a fez, Dai lá. ela fez uma oração, assim, ela usou umas palavras. Eu falei, gente, essa menina nem estudou psicanálise. E ela falou assim, Aguinaldo, Deus está te amparando. Porque para nós o desamparo na psicanálise é uma palavra muito forte. E todos E como é nós- lindo você pensar, né? É. Deus tá te amparando. É. Porque às vezes quando você não vê saída, você não vê Cara, ninguém às vezes do teu lado, mas ela- pensar que tem um apoio divino A desse. Dai disse assim, é como um pai. Deus está te segurando no colo. Então, aquela semana inteira eu me sentia assim. Eu falei, não... eu Mentalizar sei, isso. Se eu morrer, eu estou muito bem. Mas se eu não morrer, eu quero viajar bastante. Eu quero fazer muito, eu quero trabalhar só para pagar conta e viajar.
Isso aí. Que é uma coisa assim, você não tinha o que fazer ali. Você sabe o que eu fiz? Estava nas mãos de Deus. Lídia, Literalmente. me traga um Terço. caderno e uma caneta. Eu vou escrever carta para os médicos e para os enfermeiros. Fui escrevendo carta, escrevi para a Tatiana, para a doutora Tatiana, escrevi carta para o responsável da UTI, escrevi carta para uma enfermeira que eu me apeguei com ela. No que é uma- Tinder? Não tem assim. Tadinha, gente. Tadinha, Deus o livre. Mas era uma querida, muito linda. E daí, assim, já estava uns 60 anos, mas muito querida. Escrevi, eu estava bem comigo. Estava em paz. Mas aí quando você viu que não morreu, você pegou as cartas, não vou, não, essa aqui que não foi aqui Não. essa vez. Não Mas era tudo isso, não. Mas eu escrevi as cartas assim, valorizando o trabalho deles. Falei, meu Deus, eles trabalham, Eles precisam ser vistos também. precisam ser amados e valorizados, porque hoje, meu Deus, os médicos não são valorizados. Sabia? O pessoal cobra. Você tem que me atender, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você fez um juramento. Gente, nossa, olha, eu acho que dessas pessoas, nós que passamos pela pandemia, olha, os médicos, enfermeiros, os profissionais Os que mais no sofreram. hospital, os colaboradores, foram os que mais sofreram. E se você escutar, Foi muito pesado mesmo escutar para você eles, vai né? ouvir eles dizer assim, nós aqui estávamos vendo gente morrer, nós aqui estávamos vendo amigos nossos, profissionais, morrendo, e a gente saía lá fora e escutava que não precisava usar máscara, que não precisava fazer isso, não precisava fazer aquilo. E de repente a gente voltava. O medo que eles deviam ter de pensar que poderiam ser o medo. próximo. Gente, o medo tomou conta, sabe? E incrível. Hoje, tá, mas o que que sobra disso? É bem interessante saber o que que sobra disso tudo, sabe? De uma sociedade, de uma realidade, dos relacionamentos, de um Covid. Sobra uma dor no peito, uma palpitação, uma dor de cabeça, uma insônia. Não sei mais o que fazer com os meus relacionamentos. São gente, são seres humanos. É um de nós, né? E é isso. E daí a gente acha que não fez muito estrago, sabe? Mas aí, é claro, acho que cada um... Estão mas, sentindo ainda os estragos. na sua né? profissão, mas na minha, eu estou vendo. Eu estou vendo. E não só os profissionais da saúde, empresários, pessoas que tiveram que lidar com muitas coisas, sabe? Até que ponto, até para a gente encerrar nossa conversa, assim, que é um bate-papo gostoso, que acho que todo mundo quer saber mais informações sobre isso, né? Mas até que ponto esses sentimentos negativos são normais e quando a pessoa começa a ter que ver que ela tem que procurar ajuda? A pessoa está se sentindo triste, meio desanimada com o trabalho, enfim. Mas às vezes ela está desanimada com o trabalho porque não é aquilo que ela quer fazer e não é porque ela está com uma depressão, né? Quando começa a afetar o relacionamento, namoro, casamento, amizade, quando a pessoa começa a ficar mais isolada, a pessoa sabe que está afetando o cotidiano dela. Que momentos tristes são normais, né? Normais. Angústia é normal. Né? A gente tem que ter. Tem que ter. Não adianta dizer que não vamos ter. Nós temos. Mas é quando isto começa a dar problema nos relacionamentos, no trabalho, enfim, em todas as áreas começa a afetar. Aí sim. Só que não precisava esperar chegar esse momento. Não precisava ser contemplado. Não precisava ser contemplado. Marca já a tua consulta, então. Não, ele olhou, não precisava ser, ele olhou para mim se contemplar. Ele olhou no fundo dos meus olhos. Não precisava. Recado dado. Não precisava você ser. Vai já essa semana, assim, Vou já lá, não, começa tô a lá, resolver. Tô lá. Mas é verdade, né? Não, que a gente vai construindo, né? A vida é uma construção.
Obrigada, Aguinaldo. Mas é só para contar uma história rapidinho, ele falou de dar notícia, né? Que eu sou ruim para dar notícia. O dia que eu vou do meu filho, não o meu pai, né? Por parte da mãe, faleceu. E eu, né? Me deram a missão de dar a notícia, né? Nossa. E ele, os últimos dias dele ele ficou em uma poltrona lá e tal. E eu cheguei lá, olhei aquela poltrona, olhei meu filho no computador, eu falei, e aí? Ele falou, opa, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, quem é essa poltrona? Ele falou, é do vô. Eu falei, era. Ele, o quê? Eu falei, tipo, Pois então, até né? hoje ele fala, Pra cara. bom entendedor, meia palavra basta. Ele falou, é até bem- hoje. Ele falou, cara, o jeito que você me deu a notícia que eu vou morrer. Jura que você fez eu fiz, isso? Eu falei assim, falei, era, né, cara? Tipo, se perguntar pra ele, ele vai falar, cara, foi isso mesmo. Zico, que horror. Sou bom pra dar notícia. Né? Eu ia até falar que você ia imitar, não sei. Imagina ele dar a notícia assim. Já viu? Eu olhei e falei, Que tá era. no céu já, imitando ali. Eu Ai, falei, era, pronto. espero que nunca precise me dar uma notícia ruim. Não, Zico. capaz. Ai, ai. Era o seu carro que tava aqui embaixo? Acabaram que falou que roubaram? Era. Era? Era o seu carro. Coisa de louco. Mas que legal, que papo bacana. Isso é conversa para 2, 3 horas, né? Nossa senhora, Mas tem no que deixar mínimo. com gostinho de quero mais, né? Porque eu tenho certeza que o pessoal vai quero mais. Eu convido o Aguinaldo Não, de é novo, muito convido o assunto Aguinaldo que, de novo. que faz parte do nosso dia a dia, que todo mundo tem essas frustrações, essas agonias e tudo mais, né? Então, sentimentos talvez até que... temas mais específicos, né? Com certeza. Sim. Dá pra Hoje a gente gente- quis fazer uma coisa bem abrangente, assim, de saúde mental, né? Mas Contextualizar. e dá tal. para Seria legal. entrar bem no detalhe que isso faz bem para todo mundo. Todo mundo precisa um pouco desse apoio, dessa orientação. E conhecer, né? Quem não conhece, né? Quem não conhecia, né, o Aguinaldo, marca sua consulta, vai lá, tá precisando. Né, realmente, todos nós estamos, né? Eu, permuta, que tá comendo solto aqui. E é legal contar um pouco da sua vida e melhorar, né? Todo mundo precisa melhorar. E a saúde é fundamental. Com saúde, você vai onde você quiser, principalmente viajar, como o Aguinaldo falou, né? Agora, se a saúde não tá boa, meu amigo, você fica em você não quer casa. fazer nada. Não vai. Então, É fundamental Aproveite. mesmo para todos os pilares da nossa vida estarem bem equilibrados. redes sociais, Aguinaldo, onde a gente pode te achar? Tem rede social? Fora o Tinder? No Tinder. Qual o perfil no Tinder? Qual o perfil no Tinder? Não, tem o Instagram. No Instagram? Aguinaldo Martins. Bora lá então, né? Dá pra marcar consulta por lá ou não? Dá. Olha aí, legal. Bacana. Já vou Zico já adicionar, vai. adicionar ele daqui a pouco. Então tá bom, obrigada. Obrigado eu. Obrigado. Muito Zico, obrigado, obrigada. Aguinaldo. Parceria, mais um programa aí. Mais um, né? Muito feliz. Parceria de todas as empresas campolaguenses aí que estão acreditando na nossa ideia. Mais uma vez agradecer a eles. Então é isso, né, Zico? O próximo programa é de gastronomia. Gastronomia. Podemos convidar o Aguinaldo também para comer com a gente. Isso. Eu venho experimentar comigo. O pós-programa ali, vamos tentar achar umas comidinhas boas, né? Vamos se Pô, com aproveitar. certeza. Não, e o bom é que cada programa vem um patrocínio novo, né? Que sempre agora vem um suco, agora vem comida, e vem, vai cheio. Vem que vem. Imagine se vier um café da manhã, assim, olha. Então, na verdade, o assunto vai ser focado em café colonial que Olha, tem aqui em Campo falei. Largo. É, olha colônia. aí, ó. Olha aí, o Aguinaldo já tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar de gastronomia. A gente Olha vai falar de só. gastronomia e turismo. É, Que a cidade está se eu tô fortalecendo ansioso bastante. o dia que a gente vai falar sobre boates. Quem que nós vamos convidar? Eu vou convidar. Já se anima. Né? Mas é isso aí, valeu, É isso. muito obrigado Obrigada, pela sua até a companhia. próxima. Obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau. Até mais.